Então, vamos lá, sejam muito bem-vindos. Esse é o módulo 1, né? A primeira agenda que vocês vão participar do nosso processo, né, de treinamento. Vamos lá, o que a gente vai falar hoje? Primeiro ponto, sobre um case de sucesso. Segundo ponto, sobre o perfil dos parceiros. Então, vocês estão aqui com a gente, né? Vocês têm perfis diferentes, né? BPO, contador, BPO faz a contabilidade também. Vamos falar sobre os segmentos que têm maior aderência com o Conta Azul Pro, né? Qual tipo de cliente eu coloco dentro do Conta Azul Pro. Falaremos também sobre o mapeamento de carteira, como ter sucesso no onboarding e também vamos ir para a prática, já fazer as configurações iniciais. Beleza? E ao final eu vou passar ali também os canais de atendimento, os links importantes. Vamos lá. Vou colocar aqui um vídeo da Thelma, é um case de sucesso nosso. A Thelma também entrou como vocês, né, lá no nosso programa de parceria, alguns anos atrás, e ela tem um pouquinho para contar para vocês. Saudações financeiras, turma. Meu nome é Thelma Vargas, eu sou da ProtectX e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o onboarding da Conta Azul. O onboarding nos ajudou muito lá no início, tá? Nós somos parceiros há aproximadamente 3 anos e alguma coisa. E foi decisivo, foi crucial para a gente chegar onde nós chegamos hoje. Não foi só um processo em termos de ferramenta, foi em termos de qualificação da minha equipe, e a gente teve muito suporte durante todo esse processo. Quando a gente iniciou o BPO, financeiro a gente sabia fazer, mas nós estávamos iniciando em um mercado novo, com uma ferramenta nova, e que nos deu todo esse suporte. Não foi só em termos de, onde você faz isso ou onde você faz aquilo, não, até onde a gente podia chegar com essa ferramenta. Então nos ajudou a definir processo, a melhorar o nosso time, a capacitação do nosso time também, nos mostrou coisas novas que a gente tinha que ir atrás, e o Conta Azul, assim, ele nos deu o caminho, nos deu total apoio, e sinceramente, eu não sei nem onde a gente estaria se não fosse todo esse empenho do time de onboarding da Conta Azul, tá? Da minha gerente, do time de onboarding, tudo que o Conta Azul disponibiliza para nós. Então, esse processo, essa política de parceria do Conta Azul, pessoal, aproveita cada segundo, cada serviço que eles disponibilizarem para vocês, porque a gente só chegou onde chegou por causa do time da Conta Azul. Então, nossa gratidão eterna, parabéns, time, e você que é parceiro, aproveita essa oportunidade, tá ok? Forte abraço. Perfeito, vamos seguir então. Pessoal, aqui uma dica da Thelma, tá? Consumam os materiais, tá? Então, a gente vai compartilhar durante todo o processo muitos links, muitos treinamentos, muitas capacitações, então participem, que tudo isso é muito enriquecedor para a jornada de vocês aqui. Vamos lá, falando um pouquinho do perfil de parceiros. Bom, quando a gente, né, vocês entram no programa de parceria aqui da Conta Azul, a gente atende, né, o Conta Azul 3 tipos de parceiros, né, 3 perfis de parceiros. Então, vocês podem ser um deles. Então, o contador ali que faz toda a rotina, a contábil, né, que faz a apuração de postos, escrituração. Você pode ser também um BPO financeiro que faz só a parte financeira, que não tem uma formação contábil necessariamente, né, que cuida ali do contas a pagar, do contas a receber, né, que tem uma visão mais estratégica do negócio, ou você pode ser a junção das duas coisas, né, um contador que está iniciando o BPO financeiro aqui junto com a gente, junto com o nosso programa de parceria, e você faz toda a parte de escrituração contábil, apuração, e também a parte financeira. Então, a gente atende, né, esses 3 perfis. Então, se você se encaixa em qualquer um desses perfis, a gente tem uma jornada, né, específica de treinamento para cada um deles. Então, podem ficar tranquilos quanto a isso. Vamos seguir, então. Bom, falando um pouquinho aqui sobre os segmentos, né, e aderência com Conta Azul Pro. Esse assunto aqui é muito importante, pessoal. O que a gente tem aqui na tela? Primeiramente, um termômetro. O que é esse termômetro, Jenny? Aqui, pessoal, a gente está colocando, né, trazendo um pouco de clareza para vocês quais são os segmentos que tem baixo, médio e alto fit com o Conta Azul.
Claro, isso aqui não é uma via de regra, é mais uma sugestão nossa. Então, o que seria clientes de baixo fit? São clientes que a gente não indica você de cara começar, colocar ele dentro da licença, começar a fazer ali o BPO financeiro dele, ou a parte contábil também, a gente não indica de cara você fazer com esse perfil de cliente. Mas a gente atende todos os segmentos, né, de empresas do país. Então, aqui é a questão de iniciar dentro da Conta Azul, tá? Porque o processo pode ficar um pouquinho mais complicado, e às vezes é mais fácil a gente começar com um segmento que tem alto fit. Então, vamos lá. Baixo fit, a gente tem aqui, ó, empresas do lucro real. Então, aqui a gente está falando de segmentação das empresas. Bares e restaurantes, distribuidoras e transportadoras. Não indicamos a gente começar com esse perfil de cliente. Porém, né, todavia, entretanto, se você tem ali um cliente, né, que ele tem muito potencial e ele é um restaurante e ele já utiliza lá o PDV na frente de caixa e você só vai fazer o BPO financeiro dele, né, só vai cuidar ali da conta corrente, enfim, ou contas a pagar, ou contas a receber, conciliação bancária, eu acho que faz sentido sim você colocar dentro da Conta Azul. Mas nesse caso em específico, não faria sentido você querer substituir o PDV dele lá na frente de caixa de um restaurante, mesmo que a Conta Azul tenha frente de caixa. Então, qual que é a sugestão que eu dou para vocês? Vocês conversarem com o especialista de vocês na primeira reunião sobre todos os clientes que vocês querem colocar dentro das licenças, porque dessa forma o especialista vai conseguir analisar e dizer para vocês, não, faz sentido, vamos seguir por esse caminho. Não, acho que não é tão interessante nesse início. Então, isso vocês têm que fazer logo de cara na primeira agenda, certo, pessoal? Beleza, vamos seguir para o médio fit. Quem são os clientes ali que tem médio fit, né, com a Conta Azul? O ramo de construção civil, comércio varejista e saúde e bem-estar. Por que médio fit, pessoal? Porque a gente não consegue abranger todas as, como que eu posso dizer, as ferramentas que esse segmento utiliza. Por exemplo, uma clínica odontológica, uma clínica médica, ele está em médio fit, porque a gente consegue atender toda a parte financeira dela. Então, o BPO conseguiríamos fazer, a parte contábil também, tudo tranquilo, a gestão financeira. Porém, a gente não tem controle de agenda, a gente não trabalha com essa ferramenta ainda. Então, por isso a gente encaixa ela no médio fit. Mas, clínicas de saúde, clínicas odontológicas, academias, são perfeitas para dentro do Conta Azul, para a gente fazer o financeiro e para a gente levar lá para o nosso sistema contábil também, tá? Então, fazer o BPO ou fazer a gestão financeira, o cliente final, né? Então, a gente tem aqui dois exemplos, tanto saúde, né, saúde e bem-estar, como ali construção civil ou comércio varejista. A mesma coisa, pessoal. O comércio varejista geralmente tem uma frente de caixa, tem um estoque muito específico, né? Controle ali de tamanhos, de cores, muito específico. E talvez o sistema dele lá na frente de caixa seja mais interessante para o cliente utilizar na hora que ele vai fazer a venda para o cliente final. Porém, comércio varejista é muito bom para a gente fazer a gestão financeira. Nós fazermos para eles, fazermos o BPO, mas talvez para eles utilizarem lá como gestão financeira, como único RP, talvez não seja tão interessante. Então, por isso a gente tem que fazer esse exercício de analisar todos os perfis dos nossos clientes que a gente quer colocar dentro da licença, que a gente quer rodar dentro do Conta Azul. Certo, pessoal? Quais seriam os clientes de alto fit? Então, serviços recorrentes, serviços profissionais, ONGs. Então, o cliente de alto fit que a gente chama, né, e a gente sempre bate na tecla que é um cliente perfeito para a gente começar, é o prestador de serviço. Porque a gente tem ali emissão de nota fiscal dentro da Conta Azul, a gente vai ter um controle de estoque, se ele tiver alguma coisa, a gente vai ter também ali o contas a pagar, o contas a receber, bom, tudo que um prestador de serviço utiliza. Então, a gente consegue internalizar toda a operação dele dentro do RP. Então, se vocês têm dentro da carteira de vocês prestadores de serviço que faz sentido vocês oferecerem o Conta Azul como um RP de gestão financeira ou oferecer o serviço de BPO financeiro, priorizem prestação de serviço, certo? Porém, eu sei que tem muitos clientes de produto que são muito atrativos, né? Ou clientes ali da parte do varejo, né? Então, também indico vocês oferecerem, só priorizem primeiro o prestador de serviço, mas também
ataquem nessas frentes que tem muita movimentação, por exemplo, um cliente que tem muita movimentação vai necessitar muito mais de um BPO financeiro, né? Então, a gente tem ali os dois lados da moeda. Então, esse slide aqui é para trazer para vocês essa clareza e vocês já pensarem, já fazerem esse exercício de pensar quem são os clientes que vocês querem colocar dentro do Conta Azul. Começar já mapeando desde já. Perfeito, pessoal, entendido até aqui? Podem dar um joinha na tela para mim? Perfeito, vamos seguir então. Bom, a gente tem um benefício aqui dentro da Conta Azul que se chama mapeamento de carteira. O que é isso, pessoal? Vocês devem ter ali a listagem, né, a carteira de vocês da contabilidade ou da empresa de vocês ali de consultoria financeira. Então, o que a gente consegue ajudar vocês em relação a isso? O mapeamento de carteira, vocês podem compartilhar com o especialista de implantação que vai atender vocês, que vai fazer a reunião com vocês, compartilhar a listagem de CNPJs de vocês. Com isso, o que a gente vai fazer? A gente vai rodar esse mapeamento aqui dentro internamente com a equipe técnica e vai entregar para vocês. Então, o que vocês vão fazer? Só compartilhar o CNPJ, apenas, não precisa de nenhuma outra informação. E a gente vai entregar esse material aqui para vocês depois que a gente realizar ali o mapeamento de carteira com a equipe técnica. Isso aqui é uma planilha. Então, nesta planilha, por exemplo, vamos dizer que o Thiago ali compartilhou comigo a carteira dele, da contabilidade dele, dos clientes ativos. Então, nessa carteira a gente identificou aqui 107 clientes, 49 são clientes ali preferenciais, né? E 49 desses clientes preferenciais não são clientes Conta Azul ainda. Então, a gente até consegue identificar se alguém da carteira de vocês já tem o Conta Azul. Então, vamos lá. Desses 107 clientes aqui, a gente indica 49. Que o Thiago comece atacando esses 49. Como que a gente vai saber qual cliente é esse? Essa aqui é a primeira aba da planilha, tá, pessoal? A gente vai ter uma segunda aba aqui do lado, então pensem aqui no Excel. Nessa segunda aba, a gente vai ter a listagem com o nome desse cliente, com o segmento dele, né? Com o CNPJ, tudo certinho. Então, a gente faz essa busca pelo CNPJ e pelo segmento. Então, é muito bacana vocês aproveitarem esse benefício. Claro, isso aqui só faz sentido se vocês tiverem uma carteira um pouco maior, né? Se vocês tiverem ali de 0 a 20 clientes, né? Nesse meio termo, talvez vocês consigam fazer esse trabalho mais manual, né? Sozinhos. Mas se vocês tiverem a carteira um pouquinho maior, compartilhem com a gente, que vai ser bacana. Certo, pessoal? Então, aqui a gente vai ter um resumo, né? Dos segmentos de toda a carteira. E aqui os segmentos preferenciais. Então, de todos esses segmentos aqui que tem nessa carteira, então, digamos que a carteira do Thiago, somente esses aqui a gente está indicando a gente começar nesse momento, certo? Perfeito, pessoal. Então, solicitem para o especialista de vocês esse benefício logo na primeira reunião também e compartilhem a listagem de CNPJs. Vamos lá. Agora, partindo para o próximo bloco, como ter sucesso no onboarding. Pessoal, aqui o nosso treinamento é uma via de mão dupla, né? Então, vai depender muito de vocês, muito mais de vocês do que da gente, vocês terem sucesso no onboarding. Então, a primeira coisa, vocês têm que participar ativamente das reuniões, preparar sempre com antecedência. Então, o que seria preparar com antecedência? Saindo desse encontro, já vão fazer as configurações iniciais. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que faz, vocês já façam para no próximo encontro, vocês terem ali tudo dentro da licença, tudo certinho, tudo configurado para poder avançar com o especialista de implantação. Então, testar e praticar dentro do sistema. Então, todos os treinamentos, né, capacitações que vocês participarem, links importantes que vocês receberem do especialista, assistam, consumam, porque isso vai agregando na jornada de vocês. Usar ali os materiais de apoio, né, e definir um camisa 10. Então, o que seria esse camisa 10? Então, eu sou o CEO da empresa, eu sou o sócio, mas não sou eu que vou tocar o projeto. Então, o que eu tenho que fazer? Definir alguém dentro da minha empresa que vai ser a pessoa ali que vai tocar o projeto, que vai colocar a mão na massa. Eu tenho aqui um colaborador, eu tenho aqui um estagiário que eu vou colocar à frente disso. Então, defina essa pessoa e comunique ao especialista de implantação, porque é essa pessoa que vai tocar ali junto com a gente os treinamentos, colocar a mão na massa. Os treinamentos são mão na massa, pessoal.
Bom, se conectar com parceiro orientador, então a gente tem esse benefício aqui dentro. O que seria esse parceiro orientador? É uma pessoa que entrou com a gente há muito tempo, que já tem uma bagagem muito grande e já tem um case de sucesso, tem pontos fortes que podem ajudar vocês, né, terem ali sucesso na jornada de vocês, ajudar com conhecimento, com experiência. Então, a Thelma, que a gente viu o videozinho dela ali no início do nosso encontro, ela é uma parceira orientadora. Então, vocês podem fazer mentoria individual com ela, conversar sobre a empresa de vocês, pedir dicas, né? Ela pode ajudar a estruturar alguns pontos dentro da operação de vocês. Então, aproveitem esse benefício do parceiro orientador, pessoal. Bom, fazer um mapeamento de carteira e, por último, mais importante, a atribuição das licenças. Então, a gente precisa colocar a mão na massa. De nada adianta a gente consumir conteúdo e não colocar a mão na massa. Então, qual que é o meu direcionamento para vocês? Jenny, eu não tenho ainda um cliente fechado, eu tenho aqui um possível cliente, eu quero aprender a Conta Azul primeiro. Bom, o que eu sempre sugiro, coloca esse cliente dentro das licenças, cadastra ele, faz as configurações, coloque o seu escritório também. Então, se você ainda não tem contrato fechado, não tem uma certeza, mesmo assim coloque, porque depois dá para a gente limpar a licença, zerar com 2 cliques. Então, é muito tranquilo. Qual que é o intuito aqui do processo de onboarding, do processo de treinamento? Vocês aprenderem na prática. Então, peguem ali um cliente, um potencial cliente, a gente chama, né? Potencial cliente de cada segmento de vocês. Eu tenho aqui um de comércio varejista, eu tenho aqui um de produto, eu tenho aqui um de serviço. Eu tenho também um frente de caixa. Eu vou colocar em cada uma das licenças para mim testar e ver como que é fazer a gestão financeira, como que é fazer o BPO financeiro. Então, façam isso, vocês vão adquirir conhecimento e experiência, isso vai gerar mais confiança para vocês depois ofertar o serviço, ofertar o sistema. Combinado, pessoal? Entendido essa parte? Vamos seguir, então. Perfeito. Então, qual que é o primeiro passo que vocês têm que fazer para a gente começar a colocar a mão na massa? Primeira coisa, pessoal, vocês têm que fazer o acesso ao Conta Azul Mais. Então, quando vocês fecharam ali, o vendedor já passou ali as orientações para vocês. Vocês receberam ali um link, vocês receberam ali orientações para criar a senha, né? Então, essa telinha aqui, ela mostra para a gente, quando a gente clica ali para acessar o CA+, que é o painel do parceiro, que é o painel de vocês, como é o processo. Vocês vão colocar o login, né, o e-mail de vocês. Ele vai pedir para vocês autenticarem com um aplicativo de autenticação, né? Então, aqui a gente indica vocês a utilizarem o Google Authenticator ou só colocar Authenticator, né, na loja de aplicativos. Então, por que é necessário? Porque o Conta Azul é um RP de dados financeiros, dados sensíveis. Então, a gente precisa dessa autenticação. Ela vai precisar ser feita, essa autenticação, uma vez só. Então, cada vez que você coloca o Conta Azul em um dispositivo diferente, você tem que fazer essa autenticação. Mas se você mexe sempre no mesmo computador, uma vez autenticado, você só vai entrar com o login e senha depois. Certo, pessoal? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui o link e colocar aqui no nosso chat do Conta Azul Mais. Então, para quem ainda não acessou ali, já salva aqui esse link e faz o acesso depois dentro do Conta Azul Mais, baixa o aplicativo, é bem intuitivo, né? Você coloca aqui o e-mail, aqui ele mostra certinho, deixa ele só iniciar novamente o GIF. Então, você definiu a senha, recebeu lá no e-mail as orientações, clicou, criou a senha, colocou aqui o e-mail e a senha, ele vai aparecer esse QR Code, você vai pegar o aplicativo de autenticação, você vai abrir ele com o mesmo e-mail que você colocou aqui no Conta Azul e você vai escanear aquele código. E aqui ele vai pedir um campo para você colocar o código, certo, pessoal? Vamos seguir, então. Bom, outro ponto muito importante, portal de parceiros. O que é o portal de parceiros, pessoal? É um repositório de materiais de apoio que a gente tem aqui dentro da Conta Azul. Então, é uma plataforma agnóstica que vai ajudar vocês a centralizar tudo que é capacitações, tudo que são vídeos, treinamentos. Eu vou mostrar dentro do produto, dentro do Conta Azul Mais, como que a gente acessa o portal de parceiros, tá? Então, é muito importante vocês acessarem, porque é uma interface que tem todas as comunicações da Conta Azul. Lembrando, a gente tem esse benefício de portal de parceiros
para parceiro certificado mais. Então, a partir do nível certificado, você tem esse benefício de parceiros. Ok? Vamos seguir, então. Aqui tem um gifzinho de como que acessa o portal, mas eu vou mostrar ali na prática com um pouco mais de calma, né? Como que a gente acessa. Mas, basicamente, está aqui no canto esquerdo da tela, no menu azul, benefícios para parceiros, portal de parceria. Aí você coloca o e-mail, o teu e-mail, né? O teu usuário que você entra no Conta Azul Mais normalmente. Bom, pessoal, por onde que a gente começa? Aqui eu vou dar uma pincelada rápida, porque eu vou mostrar dentro do produto. Mas qual que é a documentação necessária para a gente começar com o cliente dentro da Conta Azul? Vamos lá, pessoal, se vocês quiserem anotar, esse é o momento, tá? Primeira informação que a gente precisa do cliente, o CNPJ. O CNPJ e a inscrição municipal ou estadual. Eu só vou precisar da inscrição se eu for emitir nota, certo? Então, se eu for emitir nota fiscal de produto, de serviço, for querer buscar nota, eu preciso da inscrição. Terceiro ponto que eu preciso, certificado A1 com senha, certo? Em quarto, o acesso bancário, ou o extrato FX do banco, ou o acesso, né, que você tem, um acesso secundário que você tenha do banco do cliente. Quando a gente está iniciando na Conta Azul, geralmente a gente tem o FX, tá? Então, não tem problema você começar com o FX. O acesso bancário secundário ali, a gente solicita para aqueles bancos que têm integração automática, porque uma vez conectado, ele vai puxar automático. Porém, bancos que têm integração automática, a gente também consegue puxar via FX normalmente, certo? Mais para frente, eu vou mostrar quais são os bancos que têm integração automática e quais são os bancos que são somente via extrato FX. Qual que é a diferença dos dois? Conectei via acesso secundário. Conectei uma vez, ele vai puxar automaticamente as movimentações do banco do momento que eu puxei, né, do dia que eu puxei, 30 dias para trás e para frente. Todos os dias ele vai atualizando com as movimentações do banco. Se eu utilizar o extrato FX, como que vai ser? Todo mês vou precisar pedir para o cliente para ele me mandar o extrato FX do mês anterior da conta X dele. Então, digamos que é o Santander. Eu vou precisar solicitar todos os meses. Não é um problema, né, pessoal? Porque vocês já devem ter essa rotina na contabilidade, né? Solicitar o FX eu extrato em PDF. Então, é bem tranquilo quanto a esse caso. E também vocês devem ter, ou se vocês não têm, né, solicitar para ele também as credenciais da prefeitura. Então, o login e a senha que ele entra lá dentro da prefeitura, tá? Caso ele seja prestador de serviço. Perfeito, vamos para a prática, então. Eu vou mudar aqui a minha tela, vou compartilhar a tela aqui do Conta Azul Mais. Deixa eu parar o compartilhamento. Perfeito, então o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Deixa eu só colocar aqui na minha tela, vocês estão vendo, né? Eu vou ensinar para vocês qual que é o contexto geral aqui na tela, os botões importantes, aqui de dentro do painel. Então, aqui eu estou acessando o quê? O Conta Azul Mais, que é o painel de vocês de parceiro, onde vocês vão fazer a gestão das licenças de vocês. Quem vai ter acesso ao painel? Eu, o contador, o BPO e o pessoal da minha equipe. Eu não dou acesso no painel para o meu cliente, somente dentro da licença, se eu quiser dar um acesso para ele no Conta Azul Pro. Aqui a gente está no Conta Azul Mais. E pelo Conta Azul Mais, a gente consegue acessar o Conta Azul Pro, pessoal. Então, com um acesso, com um login, com uma senha, eu consigo acessar ali vários sistemas. Ok? Então, vamos começar. O que eu tenho de informação importante aqui, pessoal? Aqui no meio, vamos começar pelo meio da tela. Aqui, nessa primeira seção aqui, eu tenho minha carteira. Aqui eu vou conseguir visualizar quantos planos eu tenho pagos por mim. Então, se vocês contrataram ali 5, 10, 15 licenças, vai aparecer aqui, ó, 5, 7, a quantidade de licença que vocês contrataram. Do lado, eu tenho aqui o portal da parceria. Então, aqui eu consigo acessar, se eu sou nível certificado mais, um pouquinho sobre os meus benefícios do programa de parceria e também o portal da parceria, certo? É só clicar nesse botão aqui. E aqui no canto direito, eu tenho uma seção de recomendar o Conta Azul Pro. Então, vamos dizer que eu não quero vender uma licença para o meu cliente. Eu quero que ele compre diretamente com a Conta Azul. O que eu posso fazer? Eu posso recomendar via link. Eu posso mandar esse link aqui para ele, copiar link. Ele assinando diretamente com o Conta Azul, ele vai ter um preço diferenciado, um preço menor, né? E você ainda vai ganhar por 24 meses
30% sobre o valor da mensalidade dele. Então, isso aqui é um benefício para vocês. Então, recomendem a conta azul, certo? Aqui no menu esquerdo, aqui no menu lateral esquerdo, azul, o que eu vou ter, pessoal? Clientes. Então, por aqui eu consigo acessar a minha carteira de clientes. Porém, aqui, clicando dentro desse, em cima desse 10, também acesso minha carteira, certo, pessoal? Como que eu vou fazer? Eu só clico em cima e eu vou acessar a carteira e consigo entrar dentro do Conta Azul Pro, certo? Eu vou ver um pouquinho mais para frente com vocês. Descendo aqui, eu tenho o dashboard e a conta e a captura. Também a gente vai discutir um pouco mais à frente dentro do produto. E descendo aqui, eu vou ter essa seção aqui, ó, benefício para parceiros. O intuito de acessar essa tela aqui no menu lateral é mostrar para vocês como que vocês acessam o portal da parceria, tá? Então, cliquem aqui em benefícios para parceiros, portal da parceria. Lembrando, aqui tem todo o repositório de capacitações, toda a interface de comunicações. Então, acessem o portal da parceria. Então, clicando aqui, ele vai abrir uma nova aba para mim inserir o meu nome de usuário. Então, inserindo aqui, eu já consigo entrar dentro do portal. E descendo aqui também, eu tenho sobre o programa de parceria, algumas informações sobre o programa de parceria. Clicando em cima, eu consigo saber qual que é o meu nível, quantos pontos eu tenho, como que eu ganho mais pontos, né? Como que eu avanço de nível. Então, aqui eu tenho algumas informações bem importantes. E descendo aqui, a última opção é a opção de pagamentos. Então, se vocês estão ali com dúvidas de como vocês acessam o boleto, como vocês trocam a forma de pagamento, então vocês descem aqui e cliquem em pagamentos. Certo, pessoal? Entendido até aqui essa primeira tela? Show de bola. Eu só vou trocar aqui a minha conta para conseguir acessar dentro do Conta Azul. Só um pouquinho. Deixa eu trocar aqui o meu painel. Porque a gente vai fazer testes na prática. Então, vou acessar o outro painel. Perfeito. Deixa eu compartilhar novamente. Aqui é tudo ao vivo, né? Então, vamos lá. Perfeito. Então, agora a gente vai para a prática. Aqui eu mudei para outro painel que eu consigo ali fazer alguns testes, tá, pessoal? Mas o que vocês vão fazer? Lembra que eu mostrei para vocês que aqui, planos pagos por mim, vai estar a quantidade de licença que vocês contratarem. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar em cima para ir para as licenças de vocês. Então, eu vou clicar aqui em cima, o meu tá 0, porque eu não tenho nenhuma licença contratada, eu tenho apenas licença conectada, então um cliente meu já paga o Conta Azul e eu só quero conectar a conta dele ao meu painel, eu só quero acessar, mas ele continua pagando. Então, tem essa opção também, tá? Então, se vocês já tiverem clientes que utilizam Conta Azul, vocês podem conectar eles ao painel de vocês. Mas aqui, para acessar, para aparecer aqui na tela licença de vocês conectadas ou licenças compradas, é o mesmo processo, certo? Então, aqui eu tenho todos, que vai aparecer tanto as compradas por mim, como as conectadas. Aqui, planos pagos pelos clientes, ele vai filtrar só o que é pago pelo cliente e planos pagos por mim. A de vocês vai estar aqui, tá? Em planos pagos por mim. Acessem aqui pelo todos também, que é a mesma coisa, certo? Então, aqui, pessoal, vai estar a listagem aqui embaixo, ó. Vai estar a listagem de licenças contratadas por vocês. Então, se vocês contrataram 7 licenças, vai ter 7 licenças dessa forma aqui que está aparecendo para mim. Aqui está escrito apoio onboarding. Mas para vocês vai estar escrito licença 7 vezes. Cada licença uma abaixo da outra, certo? Aqui eu só tenho uma, por isso só aparece uma. O que vocês vão fazer? Como que a gente faz para acessar essa licença, entrar dentro do sistema do cliente e fazer as configurações iniciais? Porque esse é o intuito da aula, fazer as configurações iniciais. A gente vai colocar junto o CNPJ, o certificado digital, a inscrição municipal, fazer junto configuração de nota fiscal e também o cadastro da conta corrente, certo? Então, esses 5 passos a gente vai fazer a partir de agora, ok? Então, vamos lá. Acessei o Conta Azul Mais, certo? Depois que eu acessei o Conta Azul Mais, vamos recapitular. Eu cliquei aqui em planos pagos por mim, ou posso vir aqui em clientes, aqui também, ó, no menu lateral esquerdo, clientes, meus clientes.
vai cair no mesmo lugar. Se eu clico lá em planos pagos por mim, isso aqui é um atalho, tá? Então é mais fácil, mas eu posso vir aqui em clientes, meus clientes. Perfeito? Como que eu vou entrar dentro do sistema do meu cliente? Então, eu vou clicar nessas duas folhinhas azuis. Então, vamos lá. Eu cliquei em cima, vai aparecer um botão para confirmar. Eu confirmei, ele vai abrir uma nova aba aqui no meu navegador. Aqui, ó. E dessa forma, agora eu estou dentro do Conta Azul Pro. Eu estou dentro do sistema do meu cliente. Então, para cada cliente que vocês forem entrar dentro, vocês vão ter que... Aqui eu entrei no apoio onboarding. Vamos dizer que eu tenho aqui uma licença embaixo do apoio onboarding, que eu vou colocar o nome, a minha empresa, né? Ali o Thiago. O Thiago vai colocar ali a empresa dele. Ele vai ir na licença que está aqui abaixo, com o nome de licença, porque ela vai estar vazia. Vai clicar nas duas folhinhas azuis aqui que vai ter e vai fazer as configurações iniciais, certo? Então, o mesmo processo você repete para cada empresa, ok? Então, vamos lá. Entrei dentro do CA Pro, clicando aqui nas duas folhinhas e mudei de aba, certo? Vocês vão dar de cara com essa telinha aqui. Vai estar em branco para vocês. Aqui eu já tenho algumas informações, porque é uma conta teste, então já tem alguns números aqui na tela, mas para vocês vai estar tudo em branco, dando um contexto da tela para vocês. No meio da tela, o que eu vou ter, pessoal? Atalhos, tá? Então, atalhos tanto do contas a receber, como do contas a pagar. E abaixo, atalhos das contas financeiras também, aqui dá um resumo do saldo da conta financeira, e de 2 gráficos. Então, conforme eu vou alimentando, isso aqui vai me trazendo informações, certo? No menu lateral esquerdo, esse menu lateral azul aqui, ó, eu tenho as ferramentas. Então, os módulos é aqui onde a gente vai mexer bastante, né? Não no encontro de hoje, e sim nos seguintes, onde a gente lança despesa, lança receita, emite nota. Então, é tudo aqui no menu lateral esquerdo, tá? Aqui nesse cantinho aqui. O que a gente vai fazer hoje? As configurações iniciais. Aonde a gente faz isso? Do outro lado da tela, aqui em configurações e planos. Aqui, pessoal, deixa eu circular para vocês. Aqui, ó, configurações e planos. Então, vamos recapitular. O que a gente vai fazer? Colocar o CNPJ, inscrição municipal, certificado digital, certo? Configuração de nota. Então, essas 4 coisas que eu falei para vocês, a gente faz tudo aqui em configuração e planos, certo? A única coisa que a gente faz lá do outro lado da tela, no menu lateral azul, é colocar a conta corrente aqui no financeiro, tá? A única coisa, que vai ser o último passo. Então, vamos lá. Quero fazer a configuração. Então, acabei de entrar na licença, tá tudo zerado. Qual que é o meu primeiro passo? Clico em configurações e planos. Então, esse passo a passo vocês vão seguir pós-reunião, tá, pessoal? Então, clico aqui em configurações e planos. Vou descer meu mouse aqui, ó, em dados da empresa, para colocar o CNPJ, certo? Aqui para vocês vai estar um campo vazio, vocês vão digitar aqui o CNPJ do cliente de vocês e também, né, em alguma licença vocês podem usar para vocês, então digitem o de vocês também. Cliquem em buscar dados. Se é a pessoa jurídica. Jenny, posso colocar pessoa física? Pode. Então você só muda aqui para pessoa física e coloca o CPF, certo? Descendo aqui, ele vai puxar da receita aqui os dados. Então, a razão social, nome fantasia, o KNAI, né? Então, ele traz todos os dados da empresa que já está na receita. O que eu preciso fazer? Conferir, primeira coisa, e descendo aqui, ó, eu vou precisar flagar. Essa empresa vende. Minha empresa vende produto e serviço, ou só serviço, ou só produto. Então, eu flago o que a empresa vende, e aqui eu coloco a inscrição municipal, certo? Jenny, não tenho agora inscrição municipal no momento que eu estou fazendo o cadastro. Não tem problema, você deixa em branco, certo? E salva e deixa em branco. Mas é importante colocar. Então, vamos lá, coloquei inscrição municipal. Desço aqui, puxou os dados de contato também. Se eu quiser mudar aqui o e-mail, posso mudar também. Então, aqui vai puxar lá da receita esse e-mail. Então, posso colocar o meu e-mail se eu quiser. Posso colocar o do cliente. Fica o critério de vocês. Perfeito, então salvei. Dessa forma, pessoal, depois que eu salvo aqui, ó, o nome aqui em cima, ele vai mudar, ele vai vir para o nome da empresa. Então, se eu clicar aqui em configurações e planos novamente, dados da empresa, e mudar aqui a razão social para aqui, eu colocar, por exemplo, Motos SA. Deixa eu colocar os dois.
Motos SA, e eu atualizar a minha tela, ele vai mudar o nomezinho lá em cima. Aqui, ó, Motos SA. Então, antes de vocês colocarem o CNPJ, vai estar escrito licença e um número estranho. A mesma coisa aqui no painel, vai estar escrito licença e um número grande ao lado. Depois que você coloca o CNPJ, ele já muda aqui nessa telinha para o nome da empresa, certo? E aqui também já muda para o nome da empresa. Só lembrem de dar um recarregado, tá, pessoal? Então, vamos lá, vamos voltar lá em configurações e planos, dados da empresa. Já aprendemos a colocar o CNPJ, certo? Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Já colocamos o CNPJ e a inscrição municipal. O que eu vou fazer agora? A gente vai colocar o certificado digital. Então, eu vou descer o meu mouse aqui e vou clicar em certificado digital. Aqui não tem segredo, é bem intuitivo mesmo. Então, aqui o certificado ele está pendente, né? Eu preciso colocar. Então, eu vou escolher um arquivo aqui no meu computador. Abaixo aqui ele vai pedir a senha do certificado. Então, peça um certificado com senha. E eu clico em salvar. Se der algum erro, ele nem vai salvar, tá? Se ele salvar, quer dizer que deu tudo certo. Então, ele já vai ficar aqui como importado, ativo, certo? Beleza? Então, eu entrei aqui, coloquei o A1. Então, preferencialmente, pessoal, coloquem o certificado A1, porque a gente consegue tanto emitir nota como buscar notas, tá? Então, cliquei em escolher um arquivo e salvei. Dessa forma, o certificado digital já está dentro da plataforma. Então, a gente volta aqui novamente em configurações e planos e a gente vai validar novamente. Então, colocamos o CNPJ, inscrição, né, municipal estadual, e o certificado. Qual que é o quarto passo agora? Configuração de nota fiscal. Muito importante a gente fazer. Jenny, eu não vou emitir nota dentro da conta azul. Tudo bem, a gente pode buscar notas, então, se você não vai emitir. Jenny, eu quero emitir notas e buscar notas. Perfeito. Então, a gente vai fazer isso junto agora. Eu vou ensinar como que configura. Vamos lá. Então, a gente tem aqui 3 seções, tá? Deixa eu só diminuir a tela um pouquinho. Aqui, nota fiscal de serviço, aqui em cima. Nota fiscal de produto, no meio. E, por último, nota fiscal de consumidor. Então, a gente emite esses 3 tipos de nota. Só um ponto importante, nota fiscal de consumidor, só para quem é Simples Nacional, certo? O que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos configurar uma emissão de nota fiscal de serviço e, após, uma busca de nota fiscal de serviço. Então, vamos clicar aqui. Aqui vai estar para vocês, né? Não vai ter se configurado, né? Só depois que vocês configurarem. Você vai clicar ali em configurar. Ele vai abrir essa tela. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou descer um pouquinho aqui, ó, a minha tela, e eu vou ir nesse campo aqui, ó, informações para emissão de NFSE. Jenny, agora teve a reforma tributária, eu preciso que seja emitido a nota fiscal no padrão nacional. Se o município já está homologado para emitir no padrão nacional, esse campo aqui, ó, ele já vai aparecer para vocês aqui ativarem, tá? E a nota já vai ser emitida tudo certinho, com os impostos todos atualizados, ok? Então, qual que é o meu primeiro direcionamento, tá? Você vai conferir os campos. A inscrição municipal vai puxar lá do cadastro, né? Se você não colocou lá, você vai colocar aqui. Último RPS, né? Ou DPS. Aqui, pessoal, se eu emito pela prefeitura, vai ser 0. Se atualmente eu emito pela prefeitura a nota do cliente, é 0. A série é SN. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Último RPS 0 e SN. Jenny, o meu cliente utilizava outro sistema para emitir nota. Outro sistema como a conta azul. Então, aquele sistema vai gerar um RPS. Então, aqui poderia ser 5, né? O RPS. E aqui a série 1, certo? Mas se você utiliza a prefeitura, é sempre 0 e SN. Ele já vai vir por padrão 0 e SN, tá, pessoal? Aí vocês vão flegar aqui esse campo. Vocês estão vendo que aqui ele já aparece para mim, ó. O seu município ainda não faz parte do padrão nacional, ó. Por isso, as notas fiscais da sua empresa continuarão sendo emitidas no padrão municipal da prefeitura local. O meu município não está homologado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou providenciar a homologação no padrão nacional. Mais para o final do encontro, eu vou passar alguns links de plantão de dúvidas sobre a reforma tributária e emissão de nota fiscal dentro do Conta Azul, que eu acredito que deve ser uma grande dúvida de vocês a partir de agora, né? Então, esse campo aqui, se estiver tudo ok, ele vai deixar você flagar. Vou escolher aqui embaixo também o regime especial de tributação da minha empresa.
Então, vou colocar aqui se é uma microempresa, se é ME, se é microempresa municipal. Do lado, a natureza de operação. Então, se o ISS é devido para o município, se é para outro município, né? Então, eu vou escolher aqui, ou se é retida pelo tomador. Então, geralmente é devida para o próprio município, né? Então, eu colocaria aqui, ó, ISS devido para Joinville, que é a cidade aqui do CNPJ. E aqui embaixo ele vai pedir as credenciais de acesso da prefeitura. Então, por isso que a gente já solicita essa informação. Então, eu coloco aqui o e-mail e coloco aqui a senha. Não são todas as cidades que pedem, tá? Mas se tiver esse campo aqui para vocês, é porque a cidade de vocês pede essa dupla autenticação. Então, você coloca aqui o e-mail e a senha que você entra lá no portal da prefeitura. Ah, Jenny, não é no portal da prefeitura, é num portal que tem um outro nome, não é exatamente da prefeitura, como o portal Carioca, né? Tem outros portais aí pelo Brasil que tem um nome um pouco diferente, que abrange mais cidades. É o login e a senha que você acessa esse portal. Então, flaguei aqui os campos. O que eu vou fazer agora? Para ajudar vocês, aqui a Conta Azul deixa um artigo aqui em cima, ó, passo a passo para configurar a emissão de nota na cidade de vocês, ó. Ele já identifica aqui qual que é a minha cidade, ele já me dá um artigo. Então, eu posso acessar o artigo aqui também para configurar junto. Vou clicar aqui embaixo em salvar. Ele vai salvar minhas configurações e vai aparecer aqui para mim configurado. Como que eu sei que deu certo, Jenny? Ele vai aparecer primeiramente configurado, mas a gente só vai ter a certeza fazendo um teste de emissão de nota, tá? Então, a gente faz isso durante os treinamentos. A gente incentiva vocês a emitirem uma nota por dentro da Conta Azul. Embaixo aqui eu tenho a busca automática de nota fiscal de serviço. O que é isso? Deixa eu clicar aqui. Aqui ele vai pedir primeiramente a inscrição municipal, que vai vir lá do cadastro, né? Ou eu coloco aqui novamente. Ele vai pedir também o certificado digital, então se eu já coloquei, já vai estar ativo aqui. E aqui embaixo, pessoal, o que é essa busca automática? A gente consegue buscar dentro da prefeitura, tá? Tanto as notas prestadas como as notas tomadas de vocês, da empresa de vocês ou do cliente. No caso aqui é do CNPJ que está dentro da licença, né? Então, se é a minha empresa, Motos SA, ele vai buscar as notas que eu prestei lá dentro da prefeitura, vai importar aqui para dentro, isso retroativamente, tá? Então, 30 dias para trás, ele começa a importar de serviços prestados e gera para mim um financeiro, um contas a receber. E descendo ali, eu tenho a importação de notas fiscais tomadas. Então, a gente consegue importar também as notas fiscais tomadas e gerar um contas a pagar. Então, é interessante deixar essas opções ativas, né? A não ser que, só vou emitir por dentro da Conta Azul. Não quero deixar essa primeira opção de notas prestadas. Ok, não precisa, mas se você quiser, pode deixar as duas notas aqui, as duas buscas, né, ativas. Então, é só você clicar aqui em cima e flegar aqui, ó. Sempre que uma nota for importada, quero que gere uma venda e um lançamento no financeiro, certo? E aqui embaixo é só ativar aqui a busca de serviços tomados também, só flegar o campo. Lembrando que a busca aqui, ela é municipal, tá? Ela não permite busca intermunicipal para serviços tomados. Beleza, pessoal? Entendido? Então, serviços prestados são serviços que eu prestei. Então, se eu emitir na prefeitura e eu ativei isso daqui, a Conta Azul vai importar da prefeitura essa nota e vai gerar um contas a receber para mim, um lançamento no financeiro, vai gerar uma venda e um contas a receber. Se ela importar uma nota fiscal tomada, ela vai gerar para a gente o quê? Um contas a pagar, certo? E vai ficar aparecendo ali como pendente essa conta ali no financeiro. Então, é bacana porque a gente consegue rastrear todas as notas. Só clico aqui embaixo em salvar e já vai estar configurado, certo? Então, o que a gente aprendeu? Emissão de nota fiscal de serviço. Agora, a gente vai para nota fiscal de produto. Então, como que eu configuro? Primeira coisa aqui, ó, emissão de nota NFE. Eu vou clicar aqui em editar, no caso, para vocês é configurar. Aqui em cima, informações gerais, vou colocar a inscrição municipal, a série e o número da última nota fiscal emitida. Jenny, não emiti ainda a nota fiscal de produto para esse cliente. Aí vai ter uma opção aqui em cima, né, para você flegar, nunca emitiu uma nota. Daí você não precisa colocar o número da última nota fiscal, tá? Descendo aqui embaixo, eu vou ter o quê? Primeiro, alguns links, ó. Consulte se a sua empresa já está habilitada para NFE, porque a gente precisa fazer uma liberação lá no Cefaz, né? Pedir lá para a Secretaria da Fazenda. Então, consultar, né, a inscrição estadual do CNPJ da empresa.
Também a gente tem um link aqui que ajuda vocês a fazerem isso. Descendo a tela aqui um pouquinho, eu vou ter algumas configurações mais específicas da emissão de NFE. Então, geralmente aqui, se eu emito num padrão, né, de Simples Nacional, não é necessário preencher nada. Então, quem que vai dizer aqui o que vocês têm que flagar ou não? O contador de vocês. Então, se vocês são BPO e não fazem a parte contábil, consulte, né, ali a contabilidade da empresa, e se você já é contador, você configura aqui certinho. Então, se tem exclusão de ICMS, né, de PIS/COFINS, eu flego aqui. Se não tiver, eu não flego. Aqui embaixo também, se tiver na inscrição estadual do substituto tributário, eu vou colocar aqui, adicionar um novo estado, tudo certinho, é bem intuitivo a tela. E aqui também o DIFAL, tá? Então, eu coloco aqui o DIFAL por estado, se tiver. Geralmente, os parceiros não preenchem esses campos, porque são muito específicos, de empresas muito específicas, tá? Mas se a sua empresa for esse caso específico, ou empresa do seu cliente, preencha, certo? Mas, Jenny, eu não preciso preencher nada daqui para baixo. O que eu vou fazer? Colocar a inscrição estadual, a série, o número da última nota emitida, e vou clicar em salvar. Então, ele já vai aparecer aqui configurado. Jenny, como que eu sei que deu certo? Fazendo um teste de emissão de nota dentro da conta azul, tá? Então, sempre a gente tem que fazer um teste para validar. Descendo aqui embaixo, eu também vou ter regras de automatização de impostos. Então, se eu quero confirmar aqui quais são as exceções, né, de regras fiscais por NCM, né, ou revisar aqui as sugestões, né, de CFAP que eu tenho, né, então eu clico aqui para revisar. Então, isso aqui é uma parte mais contábil, né, e aqui embaixo tem a busca de NFE. Esse campo aqui, pessoal, ele é muito importante a gente ativar tanto para prestador de serviço, que compra produtos, né, como para quem vende só produto e compra produto. Então, se eu tenho um prestador de serviço, que eu vou fazer o BPO, ou ele vai fazer a gestão financeira dele, ativa a busca automática de NFE. Por quê, pessoal? É bacana porque a gente consegue buscar lá na Receita todas as notas fiscais de produto desse cliente. E a gente consegue, por meio dessa importação da nota, gerar um contas a pagar, tá? Então, é bem bacana. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui em configurar, né, em busca automática de NFE. O que ele vai pedir aqui para mim, tá? Primeira coisa, ó. Configurar documentos necessários. Eu não coloquei o certificado aqui, então ele está pendente. Então, eu preciso do certificado. Coloquei o certificado lá na outra telinha, ou coloco por aqui também, e flego aqui embaixo. Ó. Quero que a conta azul importe automaticamente NFE recebidas. Então, eu flego e salvo. Dessa forma, a gente já vai começar a buscar dentro lá do Cefaz, né, as notas fiscais de compra desse cliente. Então, é bacana que na importação dessa nota, a gente precisa dar um comando para ela importar, né? A gente consegue cadastrar no financeiro, né? Essa despesa. Então, se o meu cliente ele comprou com o fornecedor, né? E parcelou em 3 duplicatas, ele vai ficar certinho provisionado no financeiro, né? Janeiro, fevereiro, março, as parcelas. E a gente cadastra o produto também, tá? Dentro do estoque, com os impostos tudo certinho. Então, se depois eu for vender esse produto, já vai estar tudo certinho os impostos, a CFOP, o NCM, tudo correto, tá? Conforme veio do fornecedor. Então, é bacana que a gente consegue ter essa rastreabilidade, tá? E aqui embaixo, a emissão de nota fiscal de consumidor, tá? Esse passo aqui, ó, a gente vê em agenda, é um pouco mais específico, tá? Mas aqui, a gente clicaria em configurar, né? E o primeiro dado que eu preciso aqui, pessoal, eu preciso flagar se eu já emiti, né, nota fiscal de consumidor, ou se eu nunca emiti, ou se eu já emito por um outro sistema. Mesma lógica. Se eu nunca emiti, não vai me pedir o número da última nota. Se eu já emiti, ele me pede a série e o número da última nota, certo? Vamos dizer que eu nunca emiti, vou começar a emitir agora o cupom fiscal por dentro da conta azul. O que eu vou precisar? Desse ID CSC e do código do contribuinte. Aonde que eu vou conseguir esses dados, pessoal? Com o contador. Ele consegue isso dentro do Cefaz ou da Secretaria da Fazenda do Estado, tá? Então, esses 2 códigos, eles são gerados quando o contador vai lá e pede, né, a liberação para emitir cupom fiscal. Então, esses 2 códigos são liberados dentro do sistema ali do governo, né? Então, a gente insere aqui esses dois dados e salva. E a configuração inicial vai estar pronta, certo? Então, vamos lá. Se o meu cliente é só serviço, eu vou configurar a emissão e a busca, né? E vou configurar também aqui a busca de produto, se ele é só serviço.
Se o meu cliente é só produto, eu vou configurar o quê? A emissão aqui de nota fiscal de produto e a busca. Então, toda essa seção aqui. Se o meu cliente é frente de caixa, né, nota fiscal de consumidor, vou configurar aqui e a busca de produto, certo? Então, você sempre tem que fazer esse exercício, né? O que tudo eu vou usar de ferramenta. Então, esse passo aqui ele é um pouco mais detalhado, então vocês podem sim discutir com o especialista de vocês, né, sobre a configuração da nota, porque cada cliente tem o seu cenário, certo? Mas façam essa configuração inicial, pelo menos aqui da emissão, tá, pessoal? Das emissões e da busca aqui, ó, que é o passo mais simples, tá? A busca automática de NFE e as emissões. Ok, entendido, pessoal, essa parte? Tudo certo? Essa configuração inicial. Vamos seguir, então? Perfeito. Então, recapitulando, a gente colocou o CNPJ, colocamos inscrição municipal e estadual, colocamos o certificado e fizemos a configuração da nota. Então, fizemos 4 passos, certo? Pessoal, mais 5 minutinhos a gente já encerra o assunto de hoje, tá? O que a gente vai fazer agora? Muito importante, tá? Crucial para o nosso encontro. O cadastro da conta corrente, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Eu volto aqui para o menu inicial e eu vou vir aqui no menu lateral, aqui, ó, azul, em financeiro. Então, eu vou clicar aqui no financeiro. Vou clicar aqui em outras contas. Então, financeiro, outras contas. Certo? Deixa eu só compartilhar aqui, novamente. Deixa eu parar de compartilhar e compartilhar em modo tela inteira para aparecer a listagem do banco para vocês. Eu vou mudar aqui o método de compartilhamento. Prontinho. Vamos lá. Então, cliquei em financeiro para cadastrar a conta corrente, né? Financeiro, outras contas. O que eu vou fazer agora, pessoal? Aqui tem uma listagem de bancos que eu já cadastrei. Vai estar vazio para vocês, tá? O que vocês vão fazer? Nova conta financeira aqui em cima. Então, clico em nova conta financeira. Vou colocar aqui qual que é a conta que eu quero cadastrar desse cliente. Então, a primeira conta que a gente cadastra é a conta corrente, certo? Então, cadastrei aqui a conta corrente, tem outros tipos de conta, né? Conta cartão de crédito, caixinha, né? Aplicação. Perfeito. Vou clicar aqui embaixo em continuar. E aqui ele vai pedir para mim o banco, né? Então, eu vou colocar qual que é o banco desse meu cliente. Então, vamos dizer que é o Banco do Brasil. Deixa eu ver se você acha isso aqui. Banco do Brasil. Se eu for fazer a integração automática, pessoal, acho que travou minha tela do Meet, né? Eu tô falando, acho que travou. Deixa eu parar de compartilhar. Compartilhar de novo. Porque eu já estava em outra janela e ele estava ainda travado. Deixa eu ver. Bom, agora está indo. Antes tinha travado para mim. Não sei se travou para vocês, mas vamos lá. Conta corrente. Continuar aqui embaixo. Coloquei Banco do Brasil. Eu coloco aqui o número da agência e o dígito, né? Coloco aqui o nome da conta, então aqui eu posso colocar BB, conta corrente. Aqui é um apelido, né, que a gente vai dar. E aqui, pessoal, se eu for fazer integração automática, nesse momento eu coloco a agência e a conta. Se eu for fazer via extrato FX, não precisa, tá? Então, eu posso colocar aqui 00, por exemplo, se eu vou importar via FX. Flago que é conta PJ, posso colocar também conta PF, né? E posso colocar como conta padrão aqui, ó. Use essa conta padrão para criar despesas e receitas. Então, se é a conta principal, tu flaga aqui embaixo. Eu continuo. E aqui embaixo, ó, integrar extrato automaticamente, porque o Banco do Brasil, ele tem integração automática, então ele já sugere, né? Depois desse passo, né, se eu clicar aqui embaixo em salvar e iniciar a integração, ele vai abrir outra tela, né, do banco já, pedindo para você colocar os dados do banco. Então, o dígito, o código operador, tudo certinho. Nesse caso, o que eu sugiro para vocês? Fazerem o extrato FX a primeira vez, tá? Mas se vocês quiserem seguir com o extrato automático, fica a critério de vocês. Após essa tela, é muito intuitivo, tá? Se eu for fazer via extrato, eu vou clicar aqui em importar via extrato. Ou posso também cadastrar sem extrato, mas eu sempre sugiro cadastrar com extrato. Eu clico salvar e importar extrato. Aqui, ó. Já tenho uma conta com essa descrição cadastrada, então eu não posso. Então eu teria que colocar outro nome. Eu vou alterar aqui e colocar alguns caracteres. Pronto.
Cliquei em cadastrar e ele já apareceu aqui para mim importar o extrato FX, tá? Então, eu já clico aqui, ó, escolho um arquivo, vai aparecer ali dentro do meu computador. Eu escolho esse arquivo. Lembrando, tem que ser no formato Money 2000, tá? Geralmente os bancos são todos em Money 2000, mas se tiver mais de uma opção de extrato FX, né? Cliquem sempre em Money 2000, certo? Eu clico aqui em importar extrato e ele já vai importar dentro da conta. Então, deixa eu achar aqui qual que era a conta que eu cadastrei. Tem várias contas do Banco do Brasil, né? Eu acho que era essa daqui. Mais recente, que é o Banco do Brasil conta corrente. O que eu vou fazer? Eu vou clicar dentro. E aqui dentro já vai estar as movimentações do banco, tá? Se eu já importei o extrato. Aqui vai estar em listagem as movimentações. Se eu não importei naquele momento, ele aparece aqui, ó, importar lançamentos automaticamente, certo? Jenny, qual que é a listagem dos bancos homologados? Os principais bancos do Brasil, tá? Então, aqui eu vou entrar dentro da central de ajuda e colocar aqui, ó, central de ajuda é um repositório com todos os artigos da Conta Azul, tá? Vou mandar aqui o link no chat para vocês, e que vocês conseguem pesquisar qualquer dúvida. Tem o passo a passo de qualquer ferramenta, tá? Então, salvem esse link. Então, posso digitar aqui, ó, bancos homologados. Aqui, ó, integração automática, bancos homologados na Conta Azul. Deixa eu aumentar aqui. Aqui, ó. Quais são os bancos, né? Que tem integração automática. O que é a integração automática? E aqui, ó, bancos homologados. Então, Banco do Brasil, Bradesco, BS2, BTG, né? Inter, Itaú, Nubank. Então, os principais bancos são via integração automática. Certo, pessoal? Então, o que não tiver nessa listagem aqui é só via extrato OFX. Ok? Combinado? Então, cadastrei uma conta, né? Entrei aqui dentro da conta. Se eu quero voltar e cadastrar outra, eu clico em outras contas e nova conta financeira, certo? A partir, né, desse momento, a gente vai ver nos próximos passos, né, o que fazer, né, quando a gente entra dentro da conta, como fazer conciliação bancária, né? Então, para hoje seria isso, tá? A parte prática. Primeira coisa, aqui a gente tem a trilha de self-onboarding, tá? O que é a trilha de self-onboarding? É uma trilha de treinamento gravado. Então, se vocês já quiserem se aprofundar, já adiantar as coisas, né? Então, se vocês quiserem, apontem o QR Code aqui para acessar a trilha, né? De selfie. E seguindo aqui, eu tenho alguns links de treinamentos, tá? Quando eu falei ali para vocês sobre emissão de nota fiscal, né? Sobre a reforma tributária, eu comentei sobre o plantão de dúvidas, né? Então, aqui, ó, pessoal, essa primeira sessão aqui é sobre o plantão de dúvidas. Então, aqui eu consigo me agendar, cliquei ali no link, me agendar em algum plantão de dúvidas, tá? Para saber mais sobre aquela ferramenta, sobre aquele assunto. Então, aqui, ó, nota de serviço, padrão nacional e novos campos. Nota de produto, reforma tributária. Então, assistam isso, tá, pessoal? Antes de seguir para os próximos passos, se vocês já estão com dúvida.